Juiz racista condena homem negro à morte, mas advogado revela a verdade que muda tudo. Nesta pitoresca cidadezinha do sul de França, tudo parecia virado para o passado, como se cada beco, cada edifício antigo, cada mercado de sábado de manhã fosse uma ilustração de um tempo passado. O sol dourado do verão batia nas paredes de pedra, aquecendo os corações dos habitantes que se acreditavam protegidos pela aparente tranquilidade da sua vida simples. Aqui, as tradições eram sagradas, a família estava no centro de tudo e as discussões em pequenas aldeias muitas vezes apresentavam a mesma rotina. O tempo, as notícias da cidade e, claro, fofoca sobre aqueles que não eram considerados bastante família. Os estranhos eram raros, mas quando apareciam, muitas vezes viam-se julgados por padrões invisíveis, padrões que, embora insidiosos, reinavam silenciosamente nesta sociedade bem ordenada. Jérôme Diallo, um homem negro na casa dos 40 anos, mudou-se para esta cidade há vários anos, na esperança de encontrar ali alguma paz depois de um passado difícil em grandes cidades onde os preconceitos raciais eram mais óbvios e mais violentos. Ele havia escolhido morar em um bairro operário, longe dos bairros burgueses que enfeitavam a periferia da cidade. O bairro onde morava não era glamouroso, mas ele encontrou ali uma forma de calor humano que faltava em outros lugares. A maioria dos habitantes eram trabalhadores ou pessoas que trabalhavam em ofícios manuais, e apesar de uma existência modesta, reinava uma solidariedade subtil, um respeito tácito entre os vizinhos. Jérôme, embora não procurasse envolver-se na vida política local, era respeitado no seu trabalho como artesão. Mas não havia dúvidas. Essa aparente aceitação estava tingida de coisas que não foram ditas. Mesmo que fosse reconhecido pela sua experiência na construção, e mesmo que alguns dos seus colegas o apreciassem sinceramente, sempre existiu esta barreira invisível, esta distância psicológica difícil de ultrapassar. Os homens com quem trabalhou eram geralmente bem-intencionados, mas a influência sutil dos estereótipos raciais permeou todas as trocas. Piadas desajeitadas, comentários bem-intencionados sobre sua aparência, sobre sua cultura de origem, eram comuns. O respeito que lhe foi demonstrado no seu trabalho não o trouxe, porém, para o círculo dos verdadeiros amigos. A distância entre Jérôme e os seus colegas permaneceu sempre palpável. Chamavam-no de mocinho, mas nunca igual. E se Jerônimo, em silêncio, suportou este fardo de desvalorização social, sabia muito bem que nunca poderia esperar mais. Esta distância não era apenas uma questão de classe social, tinha outra dimensão, mais insidiosa, a da cor da pele. Mas Jérôme aprendeu a conviver com esta realidade. Todos os dias levantava cedo, tomava café da manhã na modesta cozinha de seu apartamento e ia para o local de trabalho. Não tinha grandes ambições, apenas o desejo de fazer o seu trabalho com dignidade, de obter um salário honesto e de levar uma vida pacífica. Sua mente estava calma, apesar do barulho da cidade, apesar dos olhares furtivos que às vezes recebia, embora isso não impedisse que os velhos demônios ressurgissem em seus pensamentos. Ele sonhava com mais reconhecimento, mais aceitação, mas sabia que nesta cidade poderia levar uma eternidade para ver mudanças fundamentais. Ele sonhava com a igualdade, mas também sabia que esta não pertencia ao seu mundo. No dia em que sua vida mudou, Jérôme não pensava nisso. Estava simplesmente cansado, como todos os dias, depois de perambular pelo canteiro de obras, assentando pedras e consertando muros, suportando os gestos e frases banais dos colegas. Naquele dia, depois de um dia particularmente longo, ele seguiu seu caminho habitual até seu apartamento, atravessando becos pouco iluminados, quando de repente tudo mudou. O beco por onde ele costumava passar era o tipo de lugar que as pessoas evitavam depois de escurecer. As luzes de neon dos bares próximos piscaram e uma leve névoa subiu do chão, trazendo consigo uma estranha sensação de abandono. Jérôme caminhava sem pensar muito, com a cabeça cheia de cansaço, quando viu uma silhueta à luz bruxuleante de um poste de luz. O som de um tiro perfurou o silêncio da rua. O corpo de Vincent Morel, jazendo numa poça de sangue, não deixou dúvidas. Vincent Morel, filho do juiz, morreu num beco escuro. Jerônimo não sabia o que fazer. Seus instintos lhe disseram para fugir deste lugar amaldiçoado. Ouviam-se sirenes ao longe, mas ele não teve coragem de ficar, de enfrentar o que acabará de ver. Em pânico, ele saiu do beco, quase como um fantasma, e se escondeu nas sombras da cidade, sabendo o tempo todo que seu destino estava amarrado para sempre. Poucos dias depois,
Enquanto as ruas ainda fervilhavam de rumores sobre o assassinato de Vincent Morel, Jérôme foi preso. A polícia, na sua tentativa de encerrar rapidamente este caso sórdido, interessou-se por ele. Ele não tinha ligação direta com o assassinato, mas o simples fato de ser negro em uma cidade onde os estrangeiros já eram vistos com suspeita fazia dele o suspeito ideal. As testemunhas foram vagas e contraditórias, mas isso não impediu que a máquina judicial fosse acionada, alimentada por um boato crescente. Os moradores murmuraram, alguns lembrando-se de tê-lo visto perto da cena do crime, outros confundindo detalhes de pouca importância. Jérôme, embora não tivesse antecedentes criminais, rapidamente se tornou um potencial culpado na mente da comunidade. O promotor, na pressa de encontrar uma solução rápida, não prestou atenção às inconsistências da investigação. O juiz Bertrand Morel, pai da vítima, foi designado para o caso. Um homem de olhos frios, um olhar que poderia congelar até o mais insensível dos acusados. Nos seus braços, a justiça era apenas uma ferramenta, um meio de satisfazer as suas próprias frustrações e preservar a honra da sua família. Ele não precisava de provas concretas, nem mesmo de testemunho confiável. Jerônimo, como representante de uma classe inferior, uma classe que realmente não pertencia a este mundo, era o alvo ideal. O julgamento, que decorreu num ambiente pesado e hostil, parecia uma simples formalidade. O juiz Morel, com sua autoridade gélida, dirigiu o caso com aparente imparcialidade, mas todos sabiam que a sentença já estava escrita antes mesmo do início da audiência. Jerônimo foi o culpado designado e era apenas uma questão de tempo até que sua sentença fosse proferida. Maitre Sofia Ben Ali, embora jovem, já tinha construído uma reputação como defensora inflexível dos direitos humanos. Advogada especializada na luta contra injustiças sistêmicas, ela se tornou uma voz-chave na comunidade jurídica. Os seus sucessos em casos complexos e muitas vezes controversos, especialmente aqueles que envolvem discriminação racial e abuso de poder, granjearam-lhe a admiração e, ao mesmo tempo, o ressentimento de alguns. De origem norte-africana, carregava consigo uma história de múltiplas lutas, a da sua família imigrante e a da sua própria ascensão num ambiente onde as oportunidades eram muitas vezes reservadas aos bons franceses. Desde tenra idade, Sofia viu seus pais lutarem para se integrarem numa sociedade que tinha pouco espaço para eles. Ela foi confrontada com o olhar desconfiado dos outros, com a condescendência mascarada por trás de sorrisos e gestos de bondade. Estas provações moldaram seu caráter, mas também uma compreensão íntima das injustiças que ardiam sob o verniz da República Igualitária. Quando concordou em defender Jérôme Diallo, sabia que não seria um caso simples de tratar. O caso de Jérôme, um homem negro, acusado injustamente numa pequena cidade onde os rumores circulavam mais rapidamente do que a verdade, foi uma luta contra todo o sistema de justiça, contra uma instituição que parecia predisposta a proteger aqueles que detinham o poder e os privilégios. Ela também sabia que, por trás do julgamento, havia um homem de grande importância, o juiz Bertrand Morel, um homem que ela conhecia bem, não só pelo seu papel neste caso, mas também pela sua longa carreira marcada por decisões judiciais que deixaram entrever uma visão de mundo profundamente desigual. Seus julgamentos em casos envolvendo pessoas de cor sempre foram alvo de críticas, e Sofia não se deixou enganar pela forma como ele pretendia conduzir o caso. Sofia não ficou impressionada com os títulos ou a influência de Morel. O que a motivou foi a injustiça escondida sob a máscara do processo legal. Ela tinha visto muitas vidas destruídas, muitas pessoas inocentes condenadas por um sistema cego pelos seus próprios preconceitos. Assim que concordou em assumir a defesa de Jérôme, soube que estava a enfrentar forças muito maiores do que a sua própria empresa, que se encontrava diante de uma máquina judicial pronta a fazer tudo para proteger os interesses da elite. Mas isso não assustou Sofia. Pelo contrário, isso a galvanizou. Ela sabia que poderia usar as falhas do sistema a seu favor. No início do julgamento, o resultado parecia quase escrito. O caso era simplesmente perfeito demais para quem procurava condenar Jérôme. Testemunhas não confiáveis, manipuladas por rumores da cidade, provas fabricadas ou interpretadas à luz de uma hipótese já estabelecida. O promotor, mais ansioso do que nunca para encerrar o caso, estragou a investigação. Não se deu ao trabalho de verificar o álibi de Jérôme, nem de questionar a credibilidade dos depoimentos. Mas Sofia, apesar da magnitude da tarefa, não desanimou. Todos os dias no tribunal, ela avançava com determinação inabalável. Ela sabia que, diante da injustiça, só havia uma coisa a fazer:
combatê-la com todas as suas forças. Sua estratégia foi simples, mas ousada: destacar as inconsistências do caso e expor as falhas flagrantes do procedimento. Com o passar dos dias, Sofia lutou para fazer ouvir a voz de Jérôme num espaço onde, infelizmente, as suas palavras eram antecipadamente desvalorizadas. Desmistificou os depoimentos que impressionaram seu cliente, provando que foram produzidos sob pressão social e, muitas vezes, num contexto de medo ou desconfiança em relação a Jérôme, pela sua origem. Ela rastreou a investigação fracassada, mostrando que a polícia agiu de forma mais automática do que a partir de uma busca real pela verdade. O promotor, cego pelo desejo de obter uma condenação rápida, não procurou recuar. Ele não procurou interrogar as testemunhas em profundidade, muito menos verificar as provas de defesa. Sofia, em suas alegações, também enfatizou que Jérôme havia sido preso sem qualquer base sólida, que sua detenção era apenas fruto de uma nociva amálgama de preconceito racial e pressa judicial. Ela destacou o racismo sutil que influenciou todos os aspectos do caso, desde a forma como a investigação foi conduzida até a forma como a mídia local cobriu a história. Ela sabia que o seu discurso não era apenas para Jérôme. Foi também para todos aqueles, invisíveis na sociedade, que tiveram de enfrentar um sistema que só os via através do prisma da cor da sua pele, do seu nome, do seu estatuto social. Mas apesar do seu comprometimento e do seu domínio da argumentação, a situação parecia ficar um pouco mais difícil a cada dia. O resultado do julgamento tomou um rumo preocupante quando o juiz Bertrand Morel, movido pelo desejo de vingar o seu filho e preservar a honra da sua família, proferiu seu veredicto. Longe de procurar fazer justiça justa, contentou-se com uma decisão rápida e expedita, sem sequer dar o menor crédito aos sólidos argumentos de Sofia. A sala do tribunal congelou quando o juiz anunciou a sentença de morte de Jérôme. A decisão, tão brutal quanto injustificada, ressoou como o estrondo de um trovão. A sala estava tensa, os murmúrios intensificando-se no ar pesado. Para Sofia, este veredicto não marcou apenas o fim da defesa do seu cliente. Foi um tapa na cara por tudo que ela sempre lutou. Ela sabia que lhe restavam poucos recursos, mas a sua fé na justiça, na igualdade, ainda não estava quebrada. Na verdade, o veredicto apenas fortaleceu sua crença de que ela precisava continuar, lutar ainda mais. A justiça de Morel, que ele proferiu com indiferença e pressa, não correspondia de forma alguma àquela que ela procurava defender. Mas Sofia não planejou parar por aí. Ela sabia que o recurso seria o próximo passo e que ele não poderia evitar ser confrontado com as falhas no seu próprio julgamento. Ela já estava com a mente voltada para o que viria a seguir, para a luta que estava apenas começando. Enquanto Jérôme esperava no silêncio opressivo da sua cela, prestes a sofrer a sentença de morte que parecia inevitável, Sofia Ben Ali não desistiu. Ela estava convencida de que o assunto não estava resolvido, que a injustiça que pesava sobre o seu cliente não deveria prevalecer. Mas, apesar de toda a documentação que examinou, dos interrogatórios que conduziu e dos milhares de horas gastas a desvendar os fios desta investigação fracassada, um detalhe ainda lhe escapou. Só quando releu o relatório de análise da cena do crime pela enésima vez, uma noite sem dormir após outra rejeição do seu recurso, é que fez uma descoberta que mudaria o rumo do caso. Ali, nas pequenas linhas do processo, um simples detalhe foi esquecido. O DNA encontrado no chão do beco onde Vincent Morel foi assassinado não correspondia de forma alguma ao de Jérôme. Um simples teste genético, realizado de acordo com as regras da arte, teria sido suficiente para estabelecer esta verdade. No entanto, os investigadores não tomaram esta atitude séria. Talvez pela pressa, talvez pela pressão da família do falecido, talvez porque simplesmente nunca quiseram ver além do óbvio quem era o negro acusado do crime. Mas este detalhe, este teste genético ignorado, mudou tudo. Sofia, convencida de que esta era a chave do caso, começou a trabalhar arduamente para perceber como é que este erro poderia ter passado despercebido ao longo da investigação. Ela decidiu realizar a sua própria análise independente, utilizando a sua rede de cientistas e especialistas para realizar um teste de ADN. Os resultados logo confirmaram suas suspeitas. O DNA encontrado na cena do crime não pertencia a Jérôme, mas sim a outra pessoa. Um estranho, cuja identidade permaneceu um mistério, por enquanto. Mas à medida que Sofia se aprofundava na sua investigação, algo mais veio à tona, uma verdade ainda mais chocante. Ao estudar os laços familiares da vítima, ela conseguiu obter informações confidenciais que haviam sido deliberadamente apagadas do arquivo oficial.
Ela descobriu que o DNA da cena do crime correspondia ao de Vincent Morel, filho do juiz Bertrand Morel, a vítima do assassinato. O nome do jovem foi cuidadosamente excluído dos relatórios de investigação e o seu envolvimento neste caso foi deliberadamente ocultado. Este detalhe que nenhum outro investigador se atreveu a abordar, Sofia trouxe à luz e teria consequências imensas. Vincent Morel, embora filho de um juiz respeitado e influente, não era o herdeiro inocente que gostaríamos de acreditar. Na realidade, teve um passado conturbado, longe da imagem de jovem íntegro e puro que seu pai queria projetar. Casos de drogas, comportamento violento, associações questionáveis. Vincent esteve sob investigação em círculos criminosos durante vários anos, mas, graças à imunidade do seu nome, estas investigações foram suprimidas antes de conduzirem a acusações formais. Ele aproveitou seu status para evitar problemas, e todo o sistema legal o protegeu disso. Mas desta vez já era tarde demais. Sofia sabia que revelar esta verdade mudaria tudo. Mas ela também sabia que não se tratava apenas de defender Jerome. Tratava-se de justiça, verdade e de destacar as falhas do sistema de justiça. Ela não podia deixar que a sombra da impunidade envolvesse este assunto. Ela não iria permitir que a influência do juiz Morel, e por extensão de sua família, esmagasse a vida daqueles que foram julgados sem chance, como Jerome. Sem perder tempo, Sofia decidiu tornar pública esta informação, para quebrar o silêncio que envolvia o assunto. Ela organizou uma entrevista coletiva, um último esforço antes da execução da sentença. Ela sabia que esta decisão resultaria numa explosão mediática, mas estava preparada para tudo. Quando chegou a hora, Sofia subiu ao palco, acompanhada pelos seus advogados, e começou a revelar a verdade. Cada palavra que ela pronunciava era como uma bomba lançada no coração do sistema judicial corrupto. Ela explicou, com calma mas firmeza, que o DNA encontrado na cena do crime não era de Jerome, mas de Vincent Morel. Ela também revelou detalhes ocultos da investigação, provas deliberadamente ignoradas e informações retidas para preservar a reputação da família Morel. A revelação teve o efeito de uma bomba. Jornalistas, câmeras, microfones focaram instantaneamente nesta notícia, que mudou tudo. A mídia local, mas também os canais nacionais e internacionais, correram para o assunto. No instante surgiram questionamentos. Como um filho do juiz poderia estar envolvido em um assassinato sem que isso tivesse sido revelado antes? Por que a investigação foi tão obviamente mal feita? E acima de tudo, como poderia um homem inocente como Jerônimo ter sido injustamente acusado e condenado à morte por um crime que não cometeu? A conferência de imprensa desencadeou uma onda de críticas contra o juiz Morel, mas também contra um sistema judicial onde os privilégios e os laços familiares pareciam pesar mais do que a verdade. O caso, que tinha sido um simples crime local, tornou-se um símbolo da corrupção e dos excessos do sistema judicial francês. Jornalistas de todo o mundo invadiram as portas do tribunal, as testemunhas do julgamento retrataram-se e a pressão sobre as autoridades locais tornou-se insuportável. O juiz Bertrand Morel, outrora todo-poderoso, viu-se no centro de um escândalo que estava além do seu alcance. Perante as provas da manipulação e encobrimento dos crimes do próprio filho, só conseguiu defender-se desajeitadamente, tentando justificar o seu silêncio e inacção nesta matéria. Mas as evidências eram esmagadoras e a verdade finalmente veio à tona. Quanto a Jerônimo, embora tenha sido salvo da execução, sua luta por justiça estava apenas começando. O caminho para completar a reabilitação seria longo, mas Sofia sabia que tinha aberto a porta para uma verdade que mudaria para sempre a face da cidade, o sistema judicial e as vidas que destruiu. As evidências acumuladas tornam-se irrefutáveis. O exame cuidadoso dos documentos, as análises de DNA e os depoimentos das testemunhas envolvidas tornam a verdade vívida. O juiz Bertrand Morel, outrora intocável, encontra-se agora apanhado num redemoinho que já não consegue controlar. Lá está ele no tribunal, um homem outrora respeitado e reverenciado, tentando desesperadamente manter uma fachada de calma e dignidade, mas seu olhar trai a angústia que o consome. Os repórteres estão atentos a cada palavra sua, com as câmeras apontadas para ele. O juiz, encurralado pelas revelações de Sofia, luta para se defender. Ele alega a inocência do filho, apesar da massa de evidências que o incriminam. O álcool e a adrenalina levaram Vincent a cometer o assassinato irreparável num acesso de raiva cega, mas o juiz não podia permitir que o seu próprio filho se afundasse num escândalo.
Para preservar a imagem de sua família e de sua carreira, optou por encobrir a verdade, chegando ao ponto de manipular a investigação para ocultar o envolvimento de Vincent. Ele não apenas salvou seu filho, mas também protegeu um sistema que estava claramente corrompido em sua essência. Esta posição não ficou sem consequências. O juiz Morel encontra-se agora preso na sua própria teia de mentiras e abuso de poder. Todas as tentativas de encobrimento fracassam e a verdade surge com toda sua brutalidade. O escândalo, inicialmente um sussurro nos corredores do tribunal, torna-se uma onda de choque que abala os próprios alicerces do sistema de justiça da cidade. A confiança pública nas instituições é destruída, e o rosto do juiz, outrora percebido como o da imparcialidade da justiça, é agora o da duplicidade e do abuso de poder. O caso é imediatamente reaberto e a máquina judicial, embora lenta e fortemente contaminada pela corrupção, acaba por libertar Jerome. Após meses de sofrimento e luta para provar sua inocência, Jerome finalmente encontra a liberdade. Mas este momento, por mais salvífico que seja, não apaga cicatrizes deixadas pela injustiça. Jerome, hoje um símbolo vivo da luta contra o racismo sistêmico, entende que nunca conseguirá esquecer completamente o que viveu. A cela, a humilhação, o peso do olhar alheio, tudo isso fica gravado em sua memória. No entanto, ele encontra uma forma de resiliência na sua libertação, sabendo que foi salvo pela teimosia e coragem de uma advogada brilhante, Sofia Ben Ali, cujo trabalho árduo ajudou a levantar o véu da verdade. Para o juiz Morel, o declínio foi rápido e brutal. Numa tentativa desesperada de salvar o que resta da sua reputação, ele anuncia sua demissão. Mas este gesto não pode apagar os danos causados. Embora sua saída do tribunal possa, a curto prazo, permitir-lhe manter uma ilusão de dignidade, ele não escapa a processos por obstrução da justiça, cumplicidade em homicídio e abuso de poder. Estas acusações, embora graves, não são nada comparadas com a pena social que o atinge duramente. Em poucas semanas, ele se tornou um pária. Uma vez respeitado, ele é agora rejeitado pelos seus pares, pela sociedade e até pelos seus antigos aliados. Os muros que ele construiu ao seu redor desmoronam e sua carreira, antes próspera, é destruída para sempre. Ele se torna um exemplo do que o abuso de poder pode causar. A perda de tudo o que foi adquirido desonestamente. Para Sofia Ben Ali, a vitória é agridoce. Ela é aclamada como heroína na mídia, celebrada por aqueles que a consideram a salvadora de Jerome. Mas no fundo ela sabe que não é o reconhecimento público que importa. A verdadeira vitória reside na profunda convicção de que um único acto de coragem, perseverança na procura da verdade, foi suficiente para abalar os alicerces de um sistema corrupto. Para ela, o que importa não é a glória ou o reconhecimento, mas o facto de ter permitido que um inocente recuperasse a sua liberdade, de ter reparado uma injustiça, por maior e complexa que seja. A cidade, abalada até as profundezas das suas raízes, encontra-se perante um questionamento coletivo. As revelações que surgiram deste caso estão a forçar os residentes a rever a sua concepção de justiça, a instituição judicial e os preconceitos raciais que há muito se infiltram nas suas vidas cotidianas. O caso Jerome marca uma viragem na história da região. Os cidadãos começam a questionar a forma como as decisões são tomadas, a transparência das investigações e as falhas de um sistema que, sob o pretexto de justiça, tem sido muitas vezes cúmplice dos mais poderosos. Jerome, embora tenha sido libertado, traz agora dentro de si a marca desta provação. Sua vida, embora retome seu curso, nunca mais será a mesma. Ele tornou-se muito mais do que apenas um homem inocente. Tornou-se um símbolo, uma testemunha viva da luta contra a injustiça sistêmica. E mesmo que a dor do que viveu o persiga, ele encontra uma forma de paz em saber que contribuiu, através do seu sofrimento e da tenacidade do seu advogado, para abrir os olhos da sociedade para as injustiças que se escondem sob a superfície. A sua luta ainda não terminou e ele sabe que deve agora comprometer-se totalmente na busca de justiça para aqueles que, como ele, sofrem à sombra deste sistema tendencioso. A cidade está a embarcar num caminho difícil mas necessário de reconciliação e transformação. As discussões sobre racismo, privilégio e corrupção nas instituições judiciais estão aumentando. É apenas um começo, mas é um começo essencial para esperar um dia ver uma mudança real. E em tudo isto, a história de Jerome e Sofia, a de um homem acusado injustamente e de um advogado que desafiou os poderosos para defender a verdade, continua a ser um farol. Um exemplo do que podemos alcançar quando ousamos enfrentar a injustiça,
custe o que custar.